Olá, bem-vindos ao Sonho Bem-vindo, que é o seu videocast sobre saúde reprodutiva e bem-estar. Eu sou Conrado Alvarenga, andrologista da Vida Bem-vinda e do Grupo Vida. Esse videocast ele é produzido pelo Arte Academy, com o apoio da Vida Bem-vinda, e tem como foco trazer para você o que tem de melhor e mais atual na ciência, na medicina reprodutiva. A gente vai contar um pouco da nossa experiência do dia a dia e trazer sempre convidados que estão muito antenados e que a gente muito respeita no campo da medicina reprodutiva. O tema de hoje é muito legal e a nossa primeira convidada é a nutricionista Inari Ciccone, para a gente falar um pouquinho sobre os aspectos nutricionais fundamentais para melhorar a fertilidade do homem. A Inari, se existisse essa palavra, eu diria que ela é uma andronutricionista ou uma nutriandrologista, porque ela é muito focada em saúde masculina, hormonal e fértil. Ela tem uma mega formação, fez mestrado na USP nesse campo e é muito respeitada entre os pares e domina muito essa área de saúde hormonal e fértil dos homens. E com a gente também está aqui o Cauí Martinez, andrologista, formado também na Faculdade de Medicina da USP, com especialização também na divisão de urologia do Hospital das Clínicas, e que vai, durante o videocast, dar a sua visão e o seu suporte urológico a todo o nosso bate-papo nutricional, que está muito bem hoje representado aqui pela Inari. O Cauí também é dono de um mega currículo, fez fellowship em Boston na Harvard, participa dos grupos relacionados ao tema no Hospital das Clínicas da USP. Então, hoje, o nosso videocast está muito bem servido com a nossa nutriandrologista ou andronutricionista, Inari, é um nome que a gente pode já inventar, e com esse super colega andrologista, Cauí. Bom, então, sejam bem-vindos, Inari e Cauí. Bom, muito obrigada por essa apresentação. É uma honra para mim contribuir com a Vida Bem-vinda e todos os pacientes que podem melhorar a saúde reprodutiva com a alimentação e a nutrição. Muito obrigada pela sua abertura. É uma ótima abertura, né? A gente que fica lisonjeado de poder estar aqui presente, poder falar desse tema tão importante. Hoje a gente vai falar bastante de nutrição, né? Que está um assunto bem relacionado com o estilo de vida do paciente. Então é um grande prazer, fico muito feliz aqui de estar na presença do Dr. Conrado e da Inari. Eu acho que é um tema novo, né? Se a gente pensar, talvez, a medicina reprodutiva de 10, 15 anos atrás, essa atenção tão grande hoje que a gente dá aos hábitos, a como o homem se alimenta, ao que ele ingere, eu não diria que é um tema que está na moda, porque é uma palavra que não cai bem, mas eu acho que é um tema muito novo e que tem tudo para ser a vanguarda da medicina reprodutiva, porque é algo que talvez há 10 anos atrás a gente não falava. Era aquela velha medicina reprodutiva que falava, olha, aqui tem 12 milhões por ml, uma motilidade X, uma morfologia Y, e para reprodução assistida ou para fertilização in vitro a gente precisa de poucos espermatozoides e ponto. E já meio que se desistia de gravidez natural, já colocava a etiqueta nesse homem de fertilização in vitro e nunca tinha tempo para essa abordagem multidisciplinar que é tão rica e por isso o seu papel é tão importante hoje e para o futuro. Inari, a gente tem algumas perguntas que, para que fique muito didático e muito focado, eu vou pedir para que essa regra da gente poder escolher aquilo dentre os mais importantes. Então, a minha primeira pergunta de hoje é a seguinte. Se você pudesse escolher nutrientes que são essenciais para a fertilidade do homem e você não pensasse muito, o que vem na tua cabeça rápido? Bom, claro que a vitamina D vem em primeiro lugar, porque é o que eu mais estudei até hoje, né, que foi a tese do meu mestrado, e que somente a vitamina D, num estudo randomizado, mostrou que um grupo suplementado, adequado, grupo de inférteis, tinha ali um aumento de 9% nas taxas de nascidos vivos. Então, só a adequação da vitamina D em homens inférteis. Então, se só uma vitamina proporciona tamanho, aumento significativo, né, no que os pacientes querem, imagina todos os nutrientes que estão envolvidos na função testicular e na espermatogênese.
mas a gente não vai abrir tanto, então eu vou nos principais, que a vitamina D entra como um hormônio nutriente, ela tem uma ação sistêmica e genética, né, ali na parte do genoma. Ela está envolvida em 3.000 reações do organismo e é muito essencial para, principalmente, motilidade do espermatozoide e morfologia. Bom, outro nutriente altamente essencial é o zinco, e hoje eu percebo que muitos homens ficam subnutridos, e isso tem uma relação direta com essa má qualidade espermática. O zinco, ele é altamente essencial na função testicular, tanto para a produção de espermatozoide como para a produção de testosterona, e ele está presente em alguns alimentos que a gente vai falar mais tarde. Mas muitos homens deixam de consumir essas fontes, então eu vejo que tem uma subnutrição nessa questão. Outros essenciais é a vitamina A, vitamina C e vitamina E, que possuem ação antioxidante e que estão presentes em grande parte de alimentos vegetais. E o outro que eu gosto muito e é pouco falado é o cálcio. Então, o cálcio está relacionado na parte, principalmente celular, que também tem muita relação com a parte de motilidade progressiva, que é um dos fatores mais essenciais na fertilidade, né, do homem. Então, você falou D, zinco, A, C, E e cálcio. Esses 6 você levaria com você num carro se fosse uma viagem para melhorar a fertilidade? Com certeza. Esses 6 eu falo muito, assim. Toda consulta eu tô explicando e eu vejo que são muitas vezes esquecidos na alimentação do homem moderno. Então, por exemplo, esse homem que assiste a gente, esse videocast, que tá naquela correria do dia a dia, ele sai correndo de casa porque ele tomou um expresso, ele faz um monte de reuniões e não consegue almoçar direito, come um fast food 3 da tarde, com Coca-Cola, e aí depois à noite ele quer comer até o pé da cadeira quando ele tá chegando em casa, então ele pode ser um homem que não tá se nutrindo adequadamente, porque não tá ingerindo as quantidades adequadas do que você falou. Pra gente ser prático, esses 6 que você disse, me dê exemplos de alimentos que talvez a gente precise prestar atenção no nosso dia a dia, que são ricos nessas fontes. Claro. Só eu vou introduzir uma questão que eu acho que é fundamental de ser falado, é que quando a gente fala do alimento, entra tanto o valor nutricional quanto ele tem de nutriente, mas a forma de produção, que hoje altamente tem uma relação direta com a fertilidade. Então, quando um alimento é fortificado com um nutriente, muitas vezes ele pode ser utilizado um nutriente que tem baixa biodisponibilidade. Então, vale citar que a melhor interação e biodisponibilidade dos nutrientes é via alimentos naturais, na forma natural deles e não os alimentos fortificados. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode só ver os pontos isolados na nutrição. A nutrição ela é um conjunto de fatores. E não é um único nutriente ou um único alimento que tem uma relação direta, mas é o conjunto de todo o dia, como você citou. E como ele é assimilado e, consequentemente, metabolizado. Bom, vamos começar com a vitamina D, que é fácil. O sol. O sol é a principal fonte de ativação da produção de vitamina D. Então, a exposição ao sol é altamente recomendada para a melhora da fertilidade, assim como o consumo de peixes que possuem. As fontes dietéticas são poucas, por isso que muita gente tem deficiência. Em relação à vitamina A, a vitamina A está presente em alimentos alaranjados. É legal a gente pensar em cores. Então, todos os alimentos que têm mais a cor laranja, o pigmento laranja, tem mais carotenoides, que tem ação antioxidante e na função celular. A regra mnemônica também facilita, né? Alaranjado. Nos deem mais regras mnemônicas, porque ajuda a gravar pro dia a dia. Sim. Então, D, peixes e sol. Isso. Alaranjados. Alaranjados. E está presente em gordura vegetal. Então, gordura boa, né? Vitamina E está presente em óleo vegetal, azeite, abacate e tudo que é mais oleoso de origem vegetal. A vitamina C é fácil porque é cítrico. Então, sim, vamos usar essa analogia. Então, frutas cítricas, alimentos mais cítricos, mais amargos, eles contêm mais vitamina C. E é legal de ver que a vitamina C é um conservante natural.
O ácido ascórbico, ele é muito utilizado como conservante de alimentos e quando você quer conservar uma cenoura, um alimento, uma maçã para não escurecer, você põe umas gotinhas de limão, que o ácido ascórbico, que é uma forma da vitamina C, vai preservar aquele alimento também. O zinco, ele está presente em sementes e em proteínas. Então, todas as fontes de proteína normalmente são fontes de zinco. Por isso que normalmente as dietas veganas ou vegetarianas que isentam carnes e alimentos de origem animal têm uma deficiência de zinco e isso afeta a produção espermática. Então, é importante lembrar que os tipos de proteínas são fundamentais, né? Então, não é só porque tem proteína que o alimento vai ser bom para a fertilidade. Como eu falei no começo, essa parte de composição nutricional e forma de ser produzido também é bem significativo. Sementes com alimentos que tem casca, normalmente também tem zinco. Uma boa é aquela semente de abóbora, que é verdinha. Ela é bem rica em zinco. Ácido fólico também, que é outro nutriente essencial. E o cálcio ele tá presente também em gergelim e em sardinha. Nos laticínios, a questão do laticínio é um pouco complexa e prática na parte da fertilidade, mas vale a pena citar o iogurte, que é uma boa fonte, e o parmesão. Parmesão pode ter um pouco de vitamina E, que também tem a gordura, então outros nutrientes também são associados. A gente sempre tem que pensar nisso, né? Em consumir alimentos que são ricos em nutrientes para que você possa ter uma alimentação diversificada no seu valor nutricional. Ótimo, foi muito prática e eu acho que as mensagens que ficaram foram muito importantes. Cauí, fala um pouquinho sobre, ok, a gente falou sobre esse homem que tem dificuldade para comer bem no dia a dia, e aí Nari deu os exemplos de nutrientes e alimentos muito práticos, falou de sardinha, falou de abacate, falou de sementes, de abóbora, falou de gergelim, coisas que a gente tem acesso ao nosso dia a dia e que não são necessariamente muito onerosas, mas eu queria saber um pouco da parte da saúde fértil do homem, por que os hormônios e a parte metabólica, eles são tão importantes para a fertilidade? Tá certo. A parte metabólica do homem, ela influencia muito, principalmente o eixo hormonal relacionado com a produção de testosterona e de espermatozoide. Então a gente pega um paciente que acaba nessa correria do dia a dia, comendo errado, comendo fast food, adotando uns hábitos bem irregulares, ele pode ter cada vez mais um excesso de peso que vai proporcionar um aumento de alguns hormônios que vão bloquear a produção, principalmente de testosterona, vão criar uma motilidade do espermatozoide mais desregular, totalmente disfuncional. Então, a parte metabólica, junto com a obesidade, junto com a resistência à insulina, tem uma influência bem importante nesse eixo que a gente sempre investiga nas nossas consultas para a gente poder visar a produção do espermatozoide na sua melhor forma, assim, com utilidade, com uma boa forma, uma boa concentração. Então, esses hábitos que a gente comentou aqui, eles precisam ser investigados desde a primeira consulta. Talvez eles formem um círculo vicioso, né? Porque a gente comentou do que talvez falte na nossa alimentação do dia a dia. A Nari falou que mesmo a gente é uma palavra que a gente não imagina que possa existir, mas você pode ter homens modernos que trabalhando e correndo no dia a dia estão subnutridos. E se ele estiver comendo mal e ganhando peso e desbalançando a parte hormonal, ele também está plantando inimigos da fertilidade. Acho que esse nosso tema aqui tão importante, ele está envolvido num grande tema que é os hábitos e vícios do paciente, né? Que a gente chama do estresse oxidativo. Então, o paciente que acaba não dormindo bem, tem uns hábitos de alto consumo de bebida alcoólica, tabagista, ele acaba sendo um paciente que vai apresentar uma motilidade, uma diminuição da concentração dos espermatozoides. Então, é tudo envolvido esse tema, né? E é bem difícil, porque às vezes o paciente vem pra gente perguntando, doutor, qual que é a medicação que eu vou melhorar tudo isso? Mas ele precisa ter um comportamento mais ativo, precisa mudar os hábitos, precisa fazer exercício, se alimentar melhor. Então, é um desafio que a gente sempre que ele encara. não imagina que aquela rotina que ele corre, come mal, come errado, pode impactar aquele resultado do espermograma. Se ele beber pouco água, ou se ele ingerir pouco líquido ao longo do dia, a gente corre, acaba não ingerindo líquido, acaba não bebendo água, ou acaba ingerindo líquidos ruins. Chega à noite e a gente está morrendo de sede. Isso é tão comum, eu ouço todo dia. Essa
subidratação, etc., também atrapalha a fertilidade do homem, Cauê? Ah, com certeza. O consumo de água ele é importante em diversas áreas da saúde masculina, né? Tanto na questão da fertilidade, a gente vê pacientes que têm uma redução no consumo de água, apresentando um volume reduzido no espermograma também, sem contar outras coisas, como hidratação da pele, hidratação relacionada com a formação de cálculos. Então, o consumo de água é muito importante e a gente sempre incentiva nas nossas consultas. Eu queria só complementar que eu vejo que muito homem se hidrata com café. E às vezes ele tá com sede, ele vai tomar um café. Eu Aí sou um ele tá deles, com eu acho. sede, vai tomar um café. Aí eu faço mais xixi depois que eu tomo E café, aí porque acho que a ele, cafeína é aí diurética. ele chega não no sei. almoço, ele tá com sede. E aí foi falta de água, ele pede um suco, um refrigerante. E aí que ele começa a errar, porque ele não se dá conta que quando ele tá desidratado, tá com sede, já é um sinal de desidratação. E ali ele tinha que estar se hidratando. E ele busca outros estimulantes que não hidratam e que podem ter outros prejuízos Curioso. nessa Nunca tinha parado questão. pra pensar nisso. Porque eu cheguei com sede, aí eu já tomei a minha caneca de água. Acho que eu estou com sede ainda, mas se não tivesse água, eu estaria tomando um café, achando que eu quero um café, mas na verdade eu tô com sede. É bem interessante a gente ter essa consciência do mindset. O porquê que a gente busca a nutrição, né? Por que que eu como? O que que eu penso na hora que eu faço a minha escolha? Por que que eu tô escolhendo o café ou a água? E muitos pacientes homens, por exemplo, ficam no escritório e vai tomar um café para se distrair. É porque tá lá cansado, tá trabalhando muito num projeto, em vez dele, conversar com amigo, Vai né? tomar um café. Fazer uma música, alguma coisa assim, ele vai tomar um café. E aí, muito café faz o quê? Atrapalha o sono. E se ele tá trabalhando, né, precisa de uma produtividade melhor num projeto que tá demandando mais dele, ele dormir mal, ele mata a produtividade dele, consequentemente a saúde hormonal. E não tomar muito café à tarde, mata o lanche da tarde, né? Porque ele não sente fome. E em vez de ele ir lá buscar uma fruta ou alguma coisa para comer, ele vai ficar tomando café, chega em casa, quer comer ao pé da mesa. E aí, em vez de, ele olha ali a salada com o grelhado que a nutricionista falou para comer, ele fala, não, isso aqui não vai Não rolar. vai segurar. Quantos eu já ouvi que a mulher faz e deixa pronto e ele não quer, ele recusa porque ele quer algo mais substancioso, Vai comer. porque ele tá ansioso, ele tá, né, estimulado com excesso de café e muitas vezes não tomou um café da manhã também adequado, faltou fibra, a fome tá muito grande e aí ele chega à Tá noite, tudo ligado, né? piora. Esse ciclo vicioso que você falou, acho que é muito comum no homem. Esse eu acho que é o mais incrível de trabalhar na andrologia, porque quando ele sabe que isso afeta a paternidade dele, né, Mudar. a virilidade, a questões tão importantes, ele começa a levar muito mais a sério. Então, um homem que busca uma nutricionista para fazer uma dieta para estética, né, para emagrecer e ganhar massa, aquela coisa, nem sempre se motiva tanto quanto o homem que busca para reverter a fertilidade. E a gente vai falar ao longo do videocast que ele reverte a fertilidade, ele melhora. Eu passo por isso muitas vezes e ouço dos pacientes, porque seguindo a engrenagem de círculo vicioso, não tomo água de dia, eu muitas vezes chego em casa à noite e tomo 3 copos de 500 ml de água assim de uma vez. E aí, como já tá tarde, eu vou levantar para fazer xixi na madrugada. E aí levanta para fazer xixi na madrugada, fica incomodado porque perdeu o sono. Então, é o café ao longo do dia que descompensa em um jantar mais ansioso porque tá agitado, porque tomou muito líquido à noite. Quando tomou muito líquido à noite, levantou para fazer xixi, aí o sono já não é tão bom. Então, a importância da anamnese, né, e mostra o quanto é profundo o papel da avaliação nutricional. Porque ela vai impactar em tudo da vida dele, né? E não só fazer o que tem que ser, né, falado aí, falar o que tem que ser feito, que muita gente tem essas informações, mas como fazer? Porque as pessoas não têm esse link, né? Mas muitos me falam, mas eu tenho uma alimentação saudável. Porque ela acha que come uma salada no almoço, que é de alface e tomate, ele acha que ele tá cuidando da saúde, mas ele não vê todo o resto, né? E quando esse contexto ele é colocado no tratamento da infertilidade, nossa, é muito incrível, assim, de ver como o homem se determina, ele faz, ele muda. E melhora. E melhora não só ele, mas o relacionamento com a esposa, a produtividade, a satisfação com o trabalho e, consequentemente, toda a vida dele, né? Então, eu sou suspeita porque eu acho que é um trabalho muito incrível para a sociedade. Então, vamos lá, as mensagens que a gente conseguiu já deixar bem marcadas aqui.
Nós falamos muito dos nutrientes importantes, você escolheu 6. Eu sei que talvez isso seja mais amplo, mas uma Sim. mensagem de 6 ela é muito importante. Alimentos, que eu adorei ouvir você mencionar que tem esses nutrientes, ou são ricos nesses nutrientes. Você falou muito do cuidado com o enriquecido e que não é o do fresco. O Cauí falou muito da importância da saúde hormonal. A gente precisa estar com o nosso eixo e com os nossos hormônios adequados para poder produzir espermatozoides em quantidade e qualidade adequada. Falou dos perigos, né, da gente ter estresse metabólico, aumento da resistência de insulina, etc. A gente poderia citar o homem que também está com a cintura abdominal muito aumentada, a gordura visceral. Agora, Inari, eu tenho muita curiosidade que, tudo bem, você falou de nutrientes bons. Agora vamos falar um pouco dos vilões. Fala pra gente alimentos que deveriam ser evitados. Esse é um podcast relacionado à fertilidade. Geralmente ele é assistido por casais, homens e mulheres que querem melhorar a sua fertilidade ou estão passando pelo processo, pela jornada de infertilidade. Se você tivesse que escolher vilões, que são alimentos que devem ser evitados, faz uma lista dos principais que a Inari não gosta. Bom, é difícil a Inari não gostar, né, de algo, porque dificilmente eu vou proibir alguém de comer alguma coisa. Isso já é muito legal. Porque eu acho que o papel do nutricionista é, dentro da rotina, na anamnese, todas as questões que a pessoa tem na vida, ela montar uma alimentação que seja mais adequada ao paciente. E quando você pensa numa adequação, você não pensa em restrição ou proibição, né? O nutricionista não é um militar, e muitos pacientes vêm, eu vou me confessar agora. Olha, aqui não é um confessionário. Mas assim, o que eu vou ser muito categórica, porque ao longo de tantos anos de estudo e, né, eu acabei de fazer uma vivência muito interessante da jornada da longevidade numa das Blue Zones na Sardenha. E assim, isso só reforça para mim que realmente alimento ultraprocessado, ele não é só ruim para a fertilidade, mas ele também é muito ruim para muitos desfechos de saúde. Dê exemplos. Então, o refrigerante, por exemplo, a gente até discutiu no Androclube, né? Saiu aquele estudo que foi feito na Dinamarca, onde só 1 copo de refrigerante por dia em jovens, né, danifica 13 milhões a concentração comparado com o grupo que não consome. E a normalidade é 32 milhões, né? Então, assim, só 1 copo por dia de refrigerante, ele já quase diminui metade da produção da função. É óbvio que, né, tem os vieses, claro. Sim. Mas por que a pessoa vai pensar em se hidratar com um refrigerante, que é um composto, né, uma bebida totalmente sintética, que não é só rico em açúcar, mas tem vários corantes que ninguém estudou o impacto disso no ser humano? Assim como um fast food, né? Por que é fast food? Só porque você chega lá e tá pronto? Lógico, é tudo processado que é composto. E às vezes você gasta 20 minutos para pegar um sanduíche, você gasta 20 minutos passando 1 quilo, montando um prato ali com arroz, feijão, um frango e uma salada. Então, esses conceitos a gente tem que enraizar que a nutrição ela tem que ser natural. Nós somos seres humanos que fazemos parte de todo o ecossistema. Então, a nossa alimentação, ela tem que ser natural. Quando a gente se distancia disso, vem as doenças. Por que, por exemplo, bolacha recheada e margarina não são ideais? Você já leu a composição dela? Então, é interessante ler a lista de ingredientes. Como eu leio muito rótulo, desde que eu me formei há mais de 12 anos, os nomes mudam muito. Então, cada vez mais vem piorando e vem, assim, compostos que têm 0 estudo de segurança. Então, a margarina, por exemplo, ela é um óleo que foi esterificado, teve uma reação química para fazer com que ela fique sólida, porque o óleo vegetal ele é líquido. E essa reação, esses componentes, os corantes que vêm junto, eles vão impactar negativamente na sensibilidade dos hormônios. Eles formam citocinas inflamatórias, vários componentes que são classificados como xenobióticos, e isso altera toda a sinergia do organismo. Então, não é só a questão da gordura em si,
mas desses componentes que são adicionados para fazer um alimento que é ultraprocessado. O biscoito recheado, então depende muito dos componentes. Então, se você ler a lista de ingredientes do biscoito, beleza, tem aqui manteiga, farinha, açúcar e fermento. Eu consigo fazer um biscoito em casa. Ok, então isso não é um alimento ultraprocessado. Agora, tem um corante vermelho crepúsculo, tem um acidulante com nome químico, ésteres de ácidos graxos. Então, como que a gente encontra esses componentes para fazer em casa? Não encontra. Então, é um alimento que é ultraprocessado, porque esses compostos químicos muitas vezes são utilizados até em indústria de tinta. Tem corante que vai para alimento, que vai para a indústria de tinta usar na tinta. A gente precisa ter esse tipo de entendimento e seleção quando a gente vai pensar na alimentação. Então, eu passei na padaria, tem um biscoito de goiabinha ali. Tem açúcar e farinha, legal. É ruim? Não é legal você comer alimento refinado todos os dias. Um café, hein? É gostoso, mas isso não vai danificar tanto a sua fertilidade. Agora, você usa um biscoito... Que foi feito na padaria naquele dia. Talvez ele não tá no supermercado dentro de uma embalagem 3 meses. Os alimentos refinados, eles também não são tão saudáveis para a parte metabólica, né? Então, isso entra na questão do hábito. Então, não é legal você ter o hábito de toda tarde comer pegar um refinado com café, por exemplo. Mas, comparado com um biscoito ultraprocessado recheado, é uma opção melhor, né? Porque a gente não pode achar que o mundo da nutrição é proibição, né? Nossa, tudo faz mal, até eu, às vezes, estudo muito, eu saio, gente, eu não posso comer mais nada, né? Isso tudo vai me deixar doente. Não, a gente tem que ter o bom senso de usar a nutrição como uma ferramenta e de forma estratégica que a gente ameniza os danos e potencializa o que faz bem. Então, na fertilidade, a gente faz boosts para a fertilidade, né? A gente faz ali vitaminas, shakes, smoothies que a gente consegue concentrar vários nutrientes para melhorar a função, seja testicular, seja ovariana. E aí a gente vai pensando no objetivo de acordo com essas estratégias. Bom, caminhando então para o final do nosso videocast, Inani, se você pudesse deixar 2 ou 3 mensagens mais importantes do fundo do seu coração, de recomendações gerais para a alimentação de um homem que está com problema de fertilidade. Que mensagem você poderia deixar para esse homem que correu o dia inteiro, comeu mal, comeu bolacha recheada à tarde, tomou refrigerante, chegou em casa, pediu um fast food à noite e foi deitar e tomou muita água e levantou para fazer xixi e dormiu mal e está cansado no dia seguinte? Quais são as mensagens, as recomendações mais importantes? Eu sei que é uma pergunta super difícil, uma pergunta que você poderia ficar 1 hora respondendo. Você faz isso na sua consulta por 1 hora. Mas que mensagens você poderia deixar bem pinpoint assim para esse homem? Bom, para você que está passando por isso, a primeira coisa é que você traga a sua nutrição na forma de cuidar do seu corpo e da sua saúde, nas suas ordens de prioridade, porque isso é uma questão de você colocar como prioridade e você mudar a forma como você pensa na hora de fazer a sua decisão. Porque o fast, ele pode ser variado, né? Para mim, fazer uma refeição fast é comer um omelete com uma salada de cenoura ralada. Funciona, é rápido e, né, eu como e durmo. E não necessariamente você precisa de um fast ultraprocessado para comer uma refeição rápida. E que você que, né, deseja ser pai, você precisa nutrir as suas células espermátidas, né, os seus espermatozoides, como pensando que ele já fosse seu filho. Então, a pergunta que mais ajuda nessa hora é assim, você alimentaria seu filho com esses alimentos que você vem comendo hoje? E se a resposta é não, é legal você ter essa consciência de como mudar, qual é o caminho. Começa pelo mais fácil, né? Começa fazendo substituições e não pensando em restrições, porque a restrição gera ansiedade e a ansiedade é péssima para o tratamento da fertilidade. Por isso que o nutricionista é tão importante para te dar o caminho de como fazer. Mas o básico, ele funciona. Ótimo. Bom,
Muito obrigado, Cauí. Eu acho que você foi muito claro e muito didático na importância da saúde hormonal e metabólica para os homens. Isso é um tema que a gente se preocupa bastante aqui no nosso grupo. Muito obrigado, Inari. Você também foi muito didática e muito clara. Nós somos fãs da nutrição, a gente é fã do que você faz e dos resultados que você consegue. E eu acho que a gente conseguiu trazer assuntos muito importantes, pouco falados, talvez há 10 ou mais anos atrás, e hoje muito mais falados na jornada da medicina reprodutiva. Não existe boa medicina reprodutiva se não tiver apoio nutricional, eventualmente se não tiver apoio psicológico, se não tiver apoio andrológico hormonal. A boa medicina reprodutiva, ela é multidisciplinar, e por isso a importância desse videocast falando de saúde nutricional e saúde fértil. Então, muito obrigado e obrigado a todos vocês que nos acompanham, que assistiram esse videocast, médicos, nutricionistas e pacientes. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade e de frisar o quanto é importante trabalhar com médicos em conjunto, né? A nutrição e a medicina andam juntos de mão dada em prol do paciente. E isso tem que estar muito presente no tratamento da infertilidade, porque é uma situação super complexa e que, né, nenhuma das duas conseguem fazer nada sozinho. Então, é uma honra também trabalhar com médicos como vocês e fazer parte dessa equipe tão de excelência, que é a vida bem-vinda. Eu também agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho desse assunto. A gente se interessa tanto e deixar as portas abertas, né? Você que está procurando alguma avaliação, não está com dificuldade de ter uma gestação, homem, principalmente, vem, conversa com a gente tem um grande interesse e com certeza vai ser muito bem recebido por todo mundo aqui da clínica. E acho que o melhor momento de procurar ajuda é quando decide. Se for prevenção, é muito mais fácil de tratar quando a pessoa já está ali querendo engravidar, né? Então tem a decisão de querer ser pai, tá pensando nisso, já é interessante aí ver essa parte de estilo de vida, consultar um andrologista para ser um tratamento muito mais fácil e mais leve. Muito legal. Então, esse videocast vai estar em todas as plataformas de áudio e vídeo e também no nosso Instagram, do Arte Academy e da Vida Bem-vinda. Muito obrigado a todos.